Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá e bem-vindos! Hoje o nosso mergulho é na COP30, que vai ser lá em Belém. E a gente cai um pouco além das manchetes para entender uma coisa. Por que todo mundo está dizendo que, de repente, as negociações do clima entraram numa fase mais ambiciosa? Parece até jargão de diplomata, né? O que isso significa na prática? É só um discurso mais bonito ou tem algo diferente acontecendo mesmo? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de trilhões. E a resposta curta é sim, algo mudou. E mudou de forma fundamental. Essa expressão, fase mais ambiciosa, é quase um código. Um código para dizer que a paciência do Sul Global, com o Brasil na liderança, meio que acabou. Acabou? Como assim? Por décadas, as COPs foram, palcos para discursos ótimos, metas para 2050, 2060. Metas super distantes. Exato. A grande virada para Belém é essa pressão, uma pressão imensa para transformar a conferência numa mesa de negócios. A conversa deixou de ser o que vamos fazer para ser quem vai pagar por isso e principalmente como. Quer dizer que o foco agora é total no dinheiro. Total. Mas veja bem, não é só sobre pedir dinheiro. O que é fascinante é a estratégia por trás. O Brasil está colocando a Amazônia na mesa, mas não como uma vítima que precisa de esmola, sabe? Certo. E sim como um ativo estratégico global. A mensagem ali, nas entrelinhas, é: olha, a gente controla um dos maiores ativos climáticos do planeta. A soberania é nossa. Entendi. Se o mundo desenvolvido, o norte global, quer que esse ativo seja preservado, vai ter que parar de prometer e começar a investir de verdade. É uma jogada de poder. A ambição é forçar o debate a sair do campo moral e entrar na engenharia financeira. E essa postura mais direta, mais agressiva, ela tem um gatilho, certo? Não surgiu do nada. Imagino que tem a ver com aquela famosa promessa dos $100 bilhões anuais. Exatamente. Essa promessa é o grande pano de fundo de tudo. Foi o fracasso que quebrou a confiança. A meta de 100 bilhões por ano, que já era considerada baixa, nunca foi cumprida de verdade. Pois é. Isso criou um sentimento de, ok, não dá mais para confiar em promessas. Aí o Brasil e outros países chegam em Belém e dizem: ok, chega de promessa. A gente quer mecanismos, estruturas financeiras que funcionem. E que tipo de mecanismos são esses? Como é que se transforma essa cobrança em algo prático? Então, aí a conversa fica muito interessante. A proposta não é só um Pix global, são ideias bem sofisticadas. Uma das principais é a de risk sharing, partilha de risco. O Brasil está propondo que os grandes bancos multilaterais, tipo o Banco Mundial, usem o capital deles, que é gigante, para assumir a primeira fatia do risco em projetos de energia limpa. Assumir a primeira fatia do risco. O que isso quer dizer na prática? Pensa assim, é como aprender a andar de bicicleta. O investidor privado, um fundo de private equity, por exemplo, é a criança. E o Banco Mundial é o pai ou a mãe segurando o banco da bicicleta. Ok. Hoje, o investidor olha para um projeto de hidrogênio verde na América Latina e pensa: nossa, muito arriscado, a regulação pode mudar. Ele não quer nem começar a pedalar. Tem medo de cair. Exato. O que o Banco Mundial faria é dizer: pode ir, eu seguro aqui no começo. Se você cair, a primeira perda é minha. Ao garantir essa primeira perda, ele dá a confiança para o capital privado, que são trilhões, começar a pedalar sozinho. E rápido. Entendi a analogia. É usar um pouco de dinheiro público para destravar uma avalanche de dinheiro privado. Perfeito. É essa a lógica. E além de pedir que os outros paguem a conta com esses mecanismos, existe também uma estratégia do Brasil de criar a própria fonte de receita, para não depender só dessa ajuda. Sim. E essa é talvez a jogada de mestre do Brasil. É o que a gente chama de busca pela soberania sobre o carbono. A ideia é construir um mercado regulado de carbono aqui, o SBCE, que seja tão confiável, com créditos de altíssima integridade, que o mundo inteiro queira comprar. Criar um selo de qualidade Amazônia para o crédito de carbono. Para virar uma potência financeira do clima. Ele passa a vender um produto de alto valor, que é a remoção de carbono,
e financia a própria transição. Então, no fim das contas, a grande ambição da COP30 é virar o jogo. É deixar de ser uma agenda de custo, de vamos gastar para salvar o planeta, e virar uma agenda de investimento. Perfeito. É exatamente essa a mudança de chave. É dizer para o mundo, nós temos as soluções, a biodiversidade, o sol, o vento, vocês têm o capital. Vamos criar as pontes, os mecanismos para esse capital fluir de forma segura e rentável. Gerando desenvolvimento aqui e estabilidade climática para todo mundo. Exatamente. Mas essa liderança toda do Brasil tem um preço, imagino. Porque existe um dilema, um trade-off bem complicado aí no meio. Ao mesmo tempo que o país pressiona o mundo para acelerar o fim dos combustíveis fósseis, aqui dentro a gente defende o gás natural como combustível de transição e discute explorar mais petróleo. Não é uma contradição? É a grande contradição. E é um ponto de tensão enorme. O Brasil argumenta, e tem um ponto, que precisa do gás para garantir a segurança energética durante a transição, né? Para manter a indústria funcionando. Certo. O problema é que essa mesma fase ambiciosa que o Brasil lidera globalmente está tornando o mundo cada vez menos tolerante com esse tipo de argumento. A pressão por um phase-out, uma eliminação rápida de todos os combustíveis fósseis, é cada vez maior. E qual o risco real disso para o Brasil? O risco é o maior ativo financeiro do Brasil hoje, que são as reservas do pré-sal, se tornar o que o mercado chama de ativo politicamente tóxico. Um ativo tóxico. Ou seja, um ativo que não importa o valor econômico, ele fica tão mal visto globalmente que grandes investidores, fundos de pensão, simplesmente se recusam a financiar. Entendi. O pré-sal pode virar um novo carvão? Exatamente. E o irônico é que isso aconteceria por causa da pressão que o próprio Brasil está ajudando a criar. É um equilíbrio muito delicado. E essa pressão não deve ficar só num governo, imagino. Ela cai no colo das empresas, com a Petrobras bem no centro desse furacão. Diretamente. A Petrobras está numa encruzilhada. A expectativa global, e cada vez mais interna, é que a empresa pegue seus lucros gigantescos e vire um motor da transição energética do país. Deixar de ser só uma empresa de petróleo. Isso. O mercado, os investidores, a diplomacia, todo mundo exige que ela se transforme numa empresa de energia. Com um plano claro, transparente, com metas para investir em renováveis, hidrogênio verde. A pressão nunca foi tão forte. Isso se aplica só a empresas de petróleo e gás? Ou é um movimento maior? É muito mais amplo. E essa é outra consequência dessa fase ambiciosa. A pressão da COP está virando um fator de custo de compliance para as empresas globais de todos os setores. Olha, eu conversei com um diretor de uma multinacional europeia que me disse uma coisa reveladora. Ele falou, antigamente meu bônus dependia de cortar custos na minha operação no Brasil. Certo. O normal. Agora, ele disse, meu bônus depende de eu provar que investi milhões na descarbonização da minha fábrica em Manaus. A lógica do capital se inverteu. Financiar a transição em mercados emergentes está deixando de ser marketing para virar condição para operar. Ok, então o cenário global está pressionando, a Petrobras está na mira, as multinacionais sentindo o calor, mas como a gente transforma essa pressão toda em dinheiro de verdade entrando no país? Em projetos concretos. Principalmente na Amazônia, que é o palco de tudo. Essa é a ponte que precisa ser construída. E é o maior desafio. Uma coisa é a diplomacia, outra é a realidade no chão, né? Para essa oportunidade de atrair IED, o investimento estrangeiro direto, se materializar, o Brasil precisa sair de Belém com mais do que discursos. Precisa sair com compromissos firmados. Contratos na mesa para investir em bioeconomia, infraestrutura sustentável. Saneamento, que é um caos na região. Exatamente. Saneamento básico. E o que falta para isso acontecer? É só vontade política. O capital internacional só vai colocar bilhões de dólares em projetos de 20, 30 anos na Amazônia se sentir que as regras do jogo são claras e estáveis. Isso significa ter um IBAMA forte e ágil. Significa ter uma Anatel garantindo conectividade para monitorar a floresta. O desafio é traduzir o momentum político em projetos que sejam bancáveis. Bancáveis. O que isso quer dizer na prática? Um projeto bancável é aquele que um analista de investimentos em Nova York ou Londres consegue olhar e entender.
Ele tem um plano de negócios claro, um fluxo de caixa previsível, riscos mapeados, governança transparente. O grande trabalho do Brasil agora é pegar as ideias incríveis da bioeconomia amazônica e empacotar nesse formato. Para que o capital global não só queira, mas consiga investir. Isso. O sucesso da COP30 não vai ser medido pelos aplausos, mas pelo número de contratos assinados. Então, para resumir, o que a gente está vendo é quase uma mudança de profissão para o diplomata do clima. O trabalho está deixando de ser sobre ciência e política para ser sobre finanças e estruturação de projetos. É exatamente isso. A diplomacia climática virou uma agenda de engenharia financeira. E o Brasil, de forma muito estratégica, está usando sua autoridade sobre a Amazônia para forçar o mundo a aceitar essa nova realidade. A mensagem é que a solução não virá de doações, mas de mecanismos de mercado inteligentes e do que a gente chama de blended finance. Que é essa mistura de capital público e privado. Essa mistura cirúrgica de capital público para tirar o risco com o capital privado para ganhar escala. Isso tudo abre um campo novo de possibilidades, mas também de riscos, né? Sem dúvida. E isso me leva a uma reflexão final, sabe? Algo para quem nos ouve pensar a respeito. Se a diplomacia climática está virando, como a gente discutiu, uma questão de engenharia financeira, de projetos bancáveis, de retorno sobre o investimento, como a gente garante que os aspectos de justiça climática, os direitos das comunidades locais, dos povos indígenas, coisas que não são fáceis de colocar numa planilha de Excel, como a gente garante que isso não fique em segundo plano? Como a gente equilibra a urgência de atrair capital com a necessidade de garantir que essa transição seja justa para quem vive lá? Essa é, talvez, a próxima grande fronteira desse debate. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.